Então, pessoal, continuando a partir da questão 6, que foi a questão onde a gente parou. hã, o que significa constante de permeabilidade magnética e qual o seu valor? Permeabilidade quer dizer que ele é permeável. Basicamente isso que significa. Quão permeável o material é ao magnetismo. Então, a permeabilidade magnética, a grandeza que representa a diferença magnética entre os diversos materiais, e ela tem um valor muito grande para materiais que são ferromagnéticos e um valor muito baixo para o ar. Esse valor que tem aqui é o valor do vácuo ou do ar, valor usado para o vazio ou para o ar. Quando tu muda o material, vai ser diferente essa constante da permeabilidade magnética. Por que a gente usa essa aqui do vazio e do vácuo? Porque normalmente a gente quer saber o efeito magnético dos materiais no ar, e normalmente a gente quer saber o efeito magnético do Sol e da Terra um no outro, e isso acontece no espaço vazio, acontece no ar também. Então não tem muito porquê a gente, mas não tem muito porquê a gente discutir os outros materiais, e quando acontecer de pedir o efeito magnético no material específico, vai aparecer consequentemente a constante de permeabilidade naquele material. Então, materiais feitos de metal, ferro, eles têm uma permeabilidade magnética maior. Por que isso? Porque eles aumentam a intensidade de um campo magnético. Se a gente for olhar aqui, ó, na questão na questão 5, que pedia como calcular os campos magnéticos, vejam que os campos magnéticos aqui, eles dependem da constante de permeabilidade. Então, se tu estiver calculando o campo magnético que passa em um fio de cobre, em um fio ou num ambiente metálico, assim, numa chapa metálica, tu vai ter que ter a permeabilidade magnética daquele local, certo? Então, questão 7, 6, permeabilidade magnética. Questão 7, o que significa e para que serve a regra da mão direita? Regra da mão direita. E como podemos representar a regra da mão direita? E para que serve? A regra da mão direita ela serve para indicar a direção de um campo magnético. A gente pode aparecer em outros livros ela relacionada à força magnética, mas no nosso caso, para nós ensino médio, Bom Pastor, a regra da mão direita ela vai servir para indicar a direção do campo magnético, certo? A gente tem o dedão representa o sentido da corrente elétrica. A regra da mão direita serve para indicar onde está o campo magnético em um fio elétrico, percorrido por corrente elétrica. Então, a gente tem aqui, o dedão representa a direção da corrente elétrica, para onde a corrente elétrica está andando naquele fio. Aqui nesse fio verde, a gente tem a corrente elétrica indo na direção do polo da direção positiva das cargas das cargas negativas aqui, apontado pela seta azul, e na figura da direita a gente tem a corrente elétrica sendo representada pela seta vermelha. Percebam ali que o dedão na figura está indicando a direção da corrente elétrica, e os 4 dedos aqui representam a direção do campo magnético. E ele abraça o fio, ele está enrolando o fio, tipo, fechando assim na direção do fio. Percebam ali nessa figura que eu estou sinalizando agora com o mouse, direção, figura mais da direita, direção apontada pelo dedão para cima e os 4 dedos enrolando o fio. Então, o campo magnético circundando, fazendo círculos aqui em volta do fio que é percorrido por corrente elétrica. O que são substâncias ferromagnéticas? Isso não tem nenhum dos materiais que eu passei para vocês e dificilmente tu encontra em livros também, a não ser que sejam livros específicos de magnetismo. Ferromagnéticas, paramagnéticas e diamagnéticas. Então, ferromagnéticas são substâncias que elas são mais propícias a sofrer com um campo magnético quando é aproximado delas. Quando tu aproxima um ímã de um material ferromagnético, essa intensidade magnética, a intensidade do campo magnético do ímã aumenta. Quando a gente tem materiais paramagnéticos, a gente tem
um tipo de material que ele meio que não dá bola para a existência de um ímã perto dele. Então, o ímã meio que continua igual. O ferro magnético aumenta a potência do ímã e o paramagnético meio que, tipo, tanto faz, o campo magnético do ímã continua o mesmo. E as dias magnéticas, tu pode ter casos até que eles geram um campo magnético contrário ao ímã. São materiais que eles não gostam nem um pouco de magnetismo, vamos dizer assim. Então, os paramagnéticos, eles não se incomodam. Os dias magnéticos, eles são materiais que se incomodam com a presença de um ímã e normalmente eles tendem a fazer um polo contrário ao ímã quando tu aproxima ele. Então, a gente pode perceber isso por essa figura. Esse B maiúsculo aqui, como já foi dito, representa o campo magnético. Ele está numa direção para cima. Então, quando tu aproximar de um material ferromagnético, todos os domínios magnéticos desse material vão ser direcionados para cima também. Nos paramagnéticos, a gente vai ter alguns domínios sofrendo essa influência, e a gente tem aqui um apontando para cima e eles apontam também na diagonal para cima, mas eles meio que continuam na mesma, mesmo tu aproximando o ímã com o campo magnético para cima, eles meio que não dão bola. E os diamagnéticos, a tendência é que eles se alinhem opostamente, todos para baixo aqui, né? Materiais ferromagnéticos, a gente tem como exemplo o próprio ferro. Paramagnéticos e diamagnéticos é o tipo de plástico que tu está usando. Tem alguns plásticos que eles são mais suscetíveis aos magnetismos e os diamagnéticos tem alguns tipos de plástico são menos suscetíveis. Como é que a gente pode definir força magnética e como a regra da mão direita se aplica nesse caso? Então, a gente tem a regra da mão direita, que nem eu falei antes, ela é feita para indicar a direção do campo magnético, e na força magnética ela auxilia nesse mesmo sentido, de apontar para onde vai o campo magnético, para onde tu tem corrente elétrica ou movimento de carga. Lembrem que corrente elétrica é carga em movimento. A gente tem aqui a força magnética, ela é representada inicialmente. A primeira equação, a primeira forma de representar é F de força, e todo tipo de força é medida em Newton, tá? Desde o primeiro ano, não interessa que tipo de força é medida em Newton. Força é igual a carga de um elétron ou vários elétrons a um tipo de carga, vezes a velocidade dessa carga, vezes o campo magnético. Então, olha só, como é que se aplica daí? A gente tem aqui nesse caso uma coisa que a gente chama de regra do tapa, que é uma mistura da regra da mão direita adicionando a parte da força. Porque olha só, aqui a gente tem os elementos da mão direita, ó, que é os 4 dedos representam o campo magnético, o dedão representa o movimento de carga ou corrente elétrica, e nesse caso a gente vai ter a palma da mão representando a força magnética. Nesse desenho que está sendo apresentado aqui, ó, a palma da mão indica uma força magnética para cima, o campo magnético para frente e 90 graus. Todas essas coisas vão estar sempre 90 graus uma da outra, tá? Palma da mão e tal. A velocidade, então, para a direita. Então, essa é a regra do tapa, é um complemento da regra da mão direita para a gente definir direção de força magnética. Onde é que a gente pode perceber esse tipo de força magnética, a existência dessas coisas de força magnética? Vocês sabem que até 1960, 1965, 1970, a gente tinha boa parte dos fios, da parte elétrica das casas, os fios eram desencapados, sem aquela cobertura plástica em volta dos fios. Vocês fazem ideia do porquê que foi colocado a cobertura plástica dos fios? Imagino que não, tá? Isso aconteceu, essa cobertura plástica ela foi inserida muito por causa da força magnética entre os fios. O que que acontecia? Tinha corrente elétrica passando por um fio, ele gerava campo magnético, consequentemente gerava uma certa força magnética. Os fios se atraíam magneticamente e quando se tocavam, gerava curto-circuito e as casas pegavam fogo.
a cobertura plástica desses fios, ela foi colocada exatamente para que os fios, mesmo que se atraíssem magneticamente, se tocassem, eles não entrassem em curto-circuito e as casas não pegassem fogo. Como podemos definir a força magnética em um fio? E como a regra da mão direita, ou a regra do tapa, nesse caso, funciona nesse caso. Para a força, então, a gente usa a regra do tapa, que é uma variação da regra da mão direita, e a gente tem que, em um fio, a gente vai ter a força vai ser igual à corrente elétrica, que corrente elétrica nada mais é do que carga dividido pelo tempo. Se a gente olhar aqui na outra, ó, a gente tem carga e velocidade. Velocidade nada mais é do que metros por segundo. Distância dividido pelo tempo. O que ele está fazendo nessa outra? Ele está dividindo a carga pelo tempo, que vai me dar corrente elétrica, deixando os metros aqui, ó, que é o comprimento do fio, esse ΔL, e o campo magnético continua igual. Então, nesse caso, a gente vai ter o dedão representando a corrente elétrica, que nem na questão 5, os 4 dedos aqui representando a direção do campo magnético, para onde o campo magnético está indo, e a gente vai ter a força elétrica sendo medida pela palma da mão. Aqui, se a gente tivesse em aula, a gente ia tentar fazer, cada um de vocês, com o movimento da mão, para perceber para onde estava indo a força magnética. Então, em vez de fazer com esse negócio, eu vou fazer com uma folhinha de papel, que dá para vocês verem aqui, daí a gente consegue alinhar melhor. Então, olha só, para relembrar, ó, a gente tem campo magnético representado pelo xizinho aqui, ó. Os xizinhos quer dizer que ele está entrando na folha, e a corrente elétrica para esquerda, minha esquerda, direita de vocês, direita de quem está assistindo, não, esquerda, porque isso é uma selfie. Então, para a esquerda, a gente vai usar a mão direita, vai usar a mão direita aqui para ver para onde vai essa força, ó. Dedão, ele indica a direção da corrente elétrica. A corrente elétrica está indo para lá. O campo magnético, quando ele tem esse xizinho, lembrem do negócio da flecha, representa que ele está entrando na folha. Então, ele está fazendo assim, ó, entrando na folha. Tá? Corrente elétrica para a direita, para a esquerda, quer dizer, e entrando na folha. A palma da mão representa a direção da força, para cima. Na letra B aqui a gente vai ter a corrente elétrica para a esquerda também. E em vez de estar entrando na folha, representado pelo xizinho, agora o campo magnético está saindo da folha. Então a gente vai ter uma coisa assim, ó. Corrente elétrica para a esquerda, campo magnético entrando na folha, tá assim, ó, entrando na folha, e a força magnética, então, vai ser para baixo. No último exemplo, corrente elétrica está meio que numa diagonal aqui, a gente vai fazer assim, ó, dedão na diagonal, o campo magnético está entrando na folha, então ele está assim, ó, dedão na diagonal, campo magnético entrando na folha, a força vai ser numa diagonal aqui para o cantinho da tela. Basicamente é isso, tá? A gente vai para a próxima aula, daí na semana que vem a gente vai ver as outras 10 questões. Por favor, compareçam na videoconferência para que a gente não precise, para que vocês não precisem ver minha cara mais de uma vez na semana. Beijocas. Eu vou postar isso no YouTube, então curtam, comentem, compartilhem esses vídeos e valeu, pessoal. Um beijo, abraço.